Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado, né? Hoje nós vamos falar de como servir a Deus verdadeiramente, né? Porque o nosso dia a dia é muito corrido, principalmente para quem trabalha fora. Eu, por enquanto, ainda não estou trabalhando fora, mas a gente tem muita dificuldade em fazê-lo, né? Muitas coisas do dia a dia. Ultimamente a gente está em jejum, né, em família, fazendo um jejum em família, e sempre é necessário ser feito. E eu me deparei com essa dificuldade quando eu vou fazer as coisas, porque naquele horário que a gente determina o jejum, às vezes a gente deve estar fazendo alguma coisa, está fora de casa, nem sempre a gente está em casa, mas é necessário que a gente, mesmo assim, a gente enfrente a dificuldade, continue fazendo no horário combinado com Deus, né, que você combinou entre você e Deus, um horário assim que você escolheu, que você tirou. Então, mesmo que você esteja fazendo o que estiver fazendo, é possível você orar, parar no meio do dia, mentalmente orar, ler a palavra, porque hoje em dia está mais fácil, o celular vai com a gente onde a gente estiver, você pode ter uma Bíblia no seu celular, que você pode estar lendo, e não precisa ler o livro todo, né? Você escolhe um versículo e lê aquele versículo e fica meditando sobre aquele versículo o dia todo. Isso é importante que seja feito. E o horário mais propício assim que eu indico para vocês é no início do dia. Por quê? Porque vocês vão passar o dia todinho lembrando daquele versículo. Quando esquece, vai lá, eu geralmente coloco no meu status, que de vez em quando eu vou no WhatsApp, olho no status, né, e relembro aquela passagem que eu li, relacionada ao estudo que eu fiz. Mas é necessário todo um estudo, porque não adianta você parar de comer, parar de jejuar, ou parar de comer, parar de se alimentar, para jejuar e não ler a palavra, porque aí senão não é um jejum, você só parou de comer, né? É necessário o conjunto das duas coisas, né? Quando Jesus foi jejuar, ele se retirou para jejuar no deserto, né? Ele foi para o deserto e ali ele foi tentado várias vezes. Então, quando a gente está em jejum, vai surgir muitas tentações, vai surgir muitas coisas que vai tentar tirar o seu foco, o foco da aliança que você fez com Deus, do propósito que você fez com Deus. Muitas coisas do seu dia a dia vão estar lutando contra você mesmo, contra o seu tempo, né? Mas você tem que saber essa necessidade que você tem de servir a Deus verdadeiramente, né? E aí você resolveu fazer um jejum e colocou um tempo determinado, expôs diante de Deus, né, combinou com Deus em oração, e aí você quer, porque você sente vontade de fazer isso no horário determinado. E aí, às vezes, você não está em casa, às vezes você está no trabalho, às vezes você tem que fazer alguma coisa. Mesmo assim, é necessário você parar, porque qualquer horário do nosso dia a dia, a gente tem como a gente parar um pouquinho. Ou no seu trabalho, vá no banheiro, né? Leia um versículo no banheiro, volte para o seu setor de trabalho, já volta com aquele versículo na mente, né? Que a gente nunca perde o foco assim, né? Dessa forma, dessa maneira, porque a gente vai estar lendo a palavra de Deus em casa, na rua, no trabalho, na escola, esteja onde a gente estiver. É necessário, porque está escrito na palavra, né? Pregue essa palavra na sua casa, ande com ela, fale dela pelo caminho, fale sentado na sua casa, coloque nos umbrais da sua porta. Isso está escrito lá na palavra, né, de Deus. Então é necessário que se faça dessa forma. Então, servir a Deus realmente não é fácil, mas é possível quando você se enganja, quando você realmente põe ali um foco, quando você se determina, né, que vai fazer. E você pede ajuda de Deus e Ele vai te ajudando, vai ministrando no teu coração, vai fazendo você lembrar, porque às vezes a gente esquece. Eu coloco alarme no meu celular, né? É uma estratégia boa de lembrar, né? O horário determinado é para o jejum, para a oração, né? Daniel, ele separava você vai ler lá no capítulo de Daniel, ele separava três orações, né? Em horários diferentes para que ele orasse. E como isso era tão corriqueiro na vida de Daniel, que os seus inimigos já sabiam no que atacá-lo, né? Mas nem porque os seus inimigos sabiam no que atacá-lo, Daniel foi envergonhado. Porque ninguém que decide honrar a Deus,
é envergonhado diante dos homens, né? Ele é honrado diante de Deus, porque ele tá em primeiro lugar, obedecendo aquele primeiro mandamento que Deus que diz que ame a Deus sobre todas as coisas. Então Daniel instituiu isso para ele mesmo. Ele cobrava de si mesmo, né? Eu vou dividir em 3 horários do meu dia a oração. E eu tenho feito, né, essa técnica de Daniel e tem dado certo na minha vida, né? Então eu coloquei 3 horários determinados e eu cobro de mim mesmo. Como cobrar? Colocando simplesmente em prática, colocando o celular para despertar nos horários, né, que você quer. E aí você vai lembrando, vai orando, vai orando não só pela família, mas oramos pelas autoridades, pelo nosso trabalho, pelas crianças, pelas pessoas que estão doentes, enfim, orem um pelos outros, né? Já diz a palavra. Então, para servir a Deus, verdadeiramente, a gente também tem que impor para a gente. Porque não adianta a gente só ir na igreja, ficar ali aquele pouquinho, ouvir o pastor e quando a gente chegar em casa não põe em prática o estudo, né? Servir a Deus requer tempo, é necessário foco, é necessário interesse da nossa parte, porque o pastor ele não tem obrigação como seu professor, né? O seu professor é Deus, a Bíblia é o seu professor, né? Ele tem a obrigação, né, de chamar a atenção das ovelhas naquele momento ali dentro da igreja, mas o pastor não vai estar 24 horas com você na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, onde você estiver, né? Então, é necessário que você cobre de si mesmo. Porque quando a gente cobra da gente mesmo, isso mostra para Deus que a gente está disposto a, de qualquer forma, de qualquer maneira, a servi-lo, né? Só um minutinho que eu vou botar aqui para vocês. Então, é isso, gente. Meu nome é Lidiane, para quem não conhece, eu fui logo entrando falando da palavra, né? A gente fica tão feliz de falar da palavra que a gente, em vez de se apresentar primeiro, já fala primeiro da palavra. E eu peço que vocês compartilhem essa live, então, para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Lá em Deuteronômio 6,7, ele fala assim, ó, tu as ensinarás com zelo e perseverança a teus filhos. Ele está falando da palavra. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares, né? Ou seja, quando a gente escolhe as primícias para honrar a Deus. O que são as primícias? As primeiras coisas que é importante para a gente. As primeiras coisas, as primeiras horas do teu dia, né? O primeiro do teu salário, quando você vai dar o dízimo, você dá o primeiro. Primeira coisa que você lembra quando cai na sua conta, quando cai o dinheiro, a gente lembra dos 10% de Deus, porque a gente não está pagando para a igreja, a gente está devolvendo aquilo que Deus coloca na nossa carteira, né? no nosso banco. Antigamente eles falavam celeiros, né? Porque naquela cultura era plantação. Se a tua plantação era abundante, então significava que tinha muita comida no teu celeiro, né? Que você tinha muito trigo. Então ele chamava de celeiro. Hoje em dia o nosso celeiro é o que? É o nosso banco, né? É onde a gente coloca o nosso dinheiro. Então as primícias, é necessário que a gente dê as primícias de todas as nossas coisas para Deus. As primícias são as primeiras coisas, né? A primeira parte que eu tiro do meu salário é para Deus, né? E a primeira parte do meu dia é para Deus. Então, quando eu levantar, ele fala aqui, ó, você deve falar dessa palavra andando pelo caminho e ao te deitares e ao te levantares. Ou seja, quando a gente se deitar, a gente tem que agradecer porque a gente encerrou aquele dia, a gente conseguiu encerrar aquele dia entregando para Deus assim a obra dele. Porque o que é a obra de Deus? Tudo que a gente faz durante o dia a dia. A obra de Deus não é só você dar um pão pro próximo, não é só você ou ajudar uma pessoa com alguma coisa, mas a obra de Deus está em tudo. Do falar a outra pessoa, do servir às outras pessoas e a servir a Deus também. Isso é obra. Tudo que você faz, o seu trabalho é obra de Deus, porque tudo aquilo na terra foi instituído por Deus. As autoridades foram instituídas por Deus, né? O seu trabalho, a sua família, todos os ministérios que você possui foi instituído por Deus. Então é necessário que você, no final do dia, ao se deitar,
você diga obrigada, Senhor, hoje meu dia foi assim. Converse com Deus, crie um relacionamento com Ele, né? Crie uma atmosfera de relacionamento. Como que você vai se relacionar com alguém que você não fala corriqueiramente? Que você não tem a mania ou o costume de falar. Não existe um relacionamento de proximidade se não há um diálogo, se não há um entendimento do que Deus quer para você, do que você quer, né? Deus sabe de todas as coisas que a gente anseia, né? Ele fala que antes mesmo da gente abrir a boca, Deus já sabe o que a gente quer, mas é necessário que a gente fale, porque Deus nos deu o livre-arbítrio para falar de como a gente sente, como foi o nosso dia, o que a gente almeja, mas ele fala bem assim, ó, o planejar é do homem, mas o determinar é de Deus, né? Ele fala que o caminho direito para o homem é torto, mas quem mantém um caminho reto é Deus. Então, as nossas instruções vêm de Deus, o Espírito Santo vai te guiar, né? Quando Jesus disse que mandaria um outro ajudador, ele estava falando do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que mora em você vai te guiar, vai te direcionar a tudo aquilo que você estiver sentindo, todos os teus anseios, as tuas vontades, os teus sonhos, aquilo que você pensar, né? O que você realmente almeja para você. E aí a gente só deixa Deus fazer a parte dele, né? Como Jesus disse, Senhor, para Deus, né? Passa de mim esse cálice, mas antes não faça a minha vontade, que a sua vontade seja feita, né? Em outras palavras, Pai, eu quero que isso passe logo, mas não se preocupe, que eu posso esperar. Eu estou aguardando primeiramente o que? A sua vontade. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer com isso. Então, essa palavra deve ser falada, lá em Deuteronômio 6,7 ele fala: ensinará aos teus filhos, e delas falará, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Em outras traduções ele fala, você vai colocar nos umbrais da sua porta, né? Sendo assim, os teus filhos e os teus netos vão temer a Yahvé, lá em Deuteronômio 6:2, o Yahvé, que é o Senhor, vosso Deus, e obedecereis a todos os teus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Quando ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais, para que os seus dias se prolonguem na terra, ele está falando de nós, os pais e mãe terreno. Tu imagina se Deus prolonga o dia do filho que honra o pai e a mãe aqui na terra, tu imagina o quanto ele não vai prolongar os nossos dias e fazer felizes os nossos dias se a gente honrá-lo, porque ele é nosso pai. Ele é o nosso Pai superior, ele é o nosso primeiro Pai, o Pai supremo, né? O Deus sobre todas as coisas. Então ele fala assim, que quando você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão prolongados. Isso é uma promessa de Deus que vai ser com certeza, se você honrar a Deus, vai ser cumprida na sua vida, né? E imagina se você honrar a Deus. Com certeza você vai ter dias prolongados na terra e seus dias serão felizes. Ele já diz lá em Deuteronômio 2, né? Para que os guardeis durante a vossa existência, a fim de que os vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Se a gente honrando pai e mãe prolonga os nossos dias, imagina se você pegar o primeiro mandamento e pôr em prática, que é honrar, amar a Deus sobre todas as coisas e honrar a Deus. Então, com certeza, os nossos dias serão prolongados. Lá em Deuteronômio 4, 9, 10, ele fala: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças de muitos sinais que os teus olhos contemplam, para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração. Quando ele está falando aqui, para que você não se esqueça dos sinais que estão diante dos teus olhos, o Filho de Deus, ele aprende a discernir todas as coisas, porque o Espírito dá inteligência e criatividade para que ele discirna isso, né? Para que tais vivais recordações e nunca se aparte do teu coração. Não se aparte o que é do coração? A palavra de Deus, né? Em nenhum dia da tua vida, ensinando-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos, ou seja, é de geração em geração. Não adianta eu ler a palavra e pôr só em prática na minha vida, se eu não ensino para o meu filho. Só eu vou na igreja, né? Eu sou crente, só eu vou na igreja. Mas aí quando chega na minha casa, eu ouço só o pastor. Quando chega na minha casa, eu não faço estudo disso, eu não leio em família, eu não ponho em prática para os meus filhos, eu não determino na minha casa nenhum jejum, eu não chamo a atenção dos meus filhos para eles orarem, para eles buscarem, para eles irem na igreja. Mesmo que seus filhos sejam adultos, eles devem ser cobrados por você, porque se você não cobrar os seus filhos, Deus cobrará de você, assim como ele cobrou de Eli, porque Eli passou por cima da vontade de Deus, né? Os seus filhos faziam o que era mal aos olhos de Deus,
e Eli não chamava a atenção dos seus filhos. O que aconteceu? Aqueles jovens morreram cedo, perderam a sua vida cedo, e por consequência disso foi ceifada também a vida de seu pai, né? Lá em Deuteronômio 11:19 ele diz: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casas e nos momentos em que estiverdes andando pelo caminho, ou seja, na rua. Eu já fiz isso. Às vezes a minha filha, eu estava andando com ela na rua, e aí às vezes ela faz alguma pergunta com relação ao dia corriqueiro. Aí eu falo: olha, filha, isso aqui foi Deus que instituiu. Deus não fala na palavra dele assim, 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 então a gente tem que fazer assim, porque é dessa forma que Deus determina as coisas, é dessa forma que Deus explica. Então eu estava o quê? Falando pelo caminho com a minha filha, explicando, pegando uma coisa do dia a dia e explicando dentro da palavra para ela. E aí ela vai entendendo muito mais, porque como ela tem 8 anos, isso vai sendo mais lúdico para ela, de uma forma lúdica, e aí ela vai entendendo, né? E Deus, ele dá discernimento e sabedoria para o pai e para a mãe passar isso para os filhos. Eu peço muito isso de Deus. Quando eu vou orar, eu digo: Senhor, me ensina a ser uma boa esposa, me ensina a ser uma boa mãe, uma boa serva, me ensina a falar da tua palavra com criatividade, né? Com discernimento, com clareza, para que as pessoas entendam, para que os meus filhos entendam, para que eles ponham em prática na sua vida. Essa é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de servir a Deus. Então, ele continuando lá em Deuteronômio 11:19, ele fala: quando estiverdes andando pelo caminho, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Ele repete de novo. E quando ele repete várias vezes a mesma coisa, num mesmo livro, isso é necessário que ele está chamando a atenção disso. Isso é importante, né? Gênesis 18:19 fala assim, ó: porque quando eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor. Ele não fala se conservarem o caminho. Olha a diferença de o caminho e no caminho. Não adianta você indicar o caminho para os seus filhos e você próprio não se pôr no caminho. Ou seja, andando, né, no caminho com Deus, para que você assinale para os seus filhos. Não adianta você dizer: olha, aquele ali é o caminho, vai lá. Quem é que quer entrar num caminho que você não está entrando? Ninguém. A pessoa vai ter confiança? Não vai. E ele quer que você ande com ele, juntamente com ele. Mesmo se Deus quer andar juntamente com a gente no caminho da retidão, que ele ensina a gente a andar, como é que nós, como pais terrenos, vamos ensinar o caminho para o nosso filho e não no caminho? Então é uma diferença muito grande. Então ele fala assim, ó: conserve-se no caminho do Senhor, ou seja, conserva-se a mim, que sou mãe, ao meu esposo, que é pai, para que nós possamos conservar os nossos filhos no caminho, ou seja, dentro do caminho, instituído ali naquela direção que Deus nos indica, né? Praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Ou seja, somos filhos de Abraão, então tudo que se estende a Abraão se estende a nós, porque ele fala que Abraão seria pai de muitas nações, né? E todo aquele que tem fé, ele fala lá, eu acho que é em Coríntios, se não me falha a memória, e ele fala lá que todo que tem fé é filho de Abraão. Por quê? Porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Logo, se a gente tem fé em Deus, nós temos a fé como de Abraão, então somos frutos de Abraão, porque a gente olha como para ele, como se ele fosse algo a inspirar a nossa fé, né? Então, Êxodo 12, 26 e 27 fala: quando vossos filhos vos indagares, que rito é este? Ou seja, o que é isso? Né? Que rito? Rito significa costume, maneira, forma, né? Cultura. Quando os teus filhos te perguntar: por que você faz isso? Por que você vai na igreja? Por que você lê? Da onde veio essa... Os homens chamam hoje em dia de religião. Da onde veio essa religião? Não tem nada a ver com religiosidade, tá? Da onde veio esse costume, essa vontade de servir a Deus? Aí vocês têm que explicar para os filhos de vocês, né? Olha, Deus criou todas as coisas. E vocês vão estudando a Bíblia juntamente com seus filhos. E aí, tanto você ensina o seu filho como você aprende, né? Não sei se foi Sócrates que disse que aquele aprende, ensina, aprende aquilo que ensina, né? E ensina aquilo que aprende. Então, Êxodo 13, 14 e 15 também. E quando amanhã o teu filho te perguntar: que é isso? Responder-lhe-ás: Yahvé tirou-nos do Egito, da casa da escravidão, com mão poderosa. Ou seja,
Quem é esse? É Deus, aquele que tirou o povo do Egito com a mão poderosa, que as pessoas viram vários milagres, que vários milagres foram instituídos durante o deserto. E aí esse é o nosso Deus, né? Aquele Deus que era daquela época, é hoje, sempre vai ser, ele nunca mudou, né? Então essa é a nossa forma de servir a Deus verdadeiramente, né? Instituindo, colocando, determinando, indo pelo caminho, falando, meditando, jejuando, mesmo que você não esteja de casa, mesmo que o seu dia seja uma correria, mas é necessário que você sente, que você organize os seus horários, porque as coisas de Deus são tudo organizadas, nada para Deus assim de qualquer forma, de qualquer maneira. Tudo de Deus é organizado, é determinado, é instituído, é formalizado, né? As coisas de Deus é muito certa, muito correta. E quando a gente aprende a ser cristão, a gente aprende a ser disciplinado. Eu era uma pessoa totalmente indisciplinada, eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou nesse caminho ainda de me disciplinar a mim mesma para poder disciplinar os meus filhos. Não existe eu querer botar uma disciplina na minha casa que eu não passei por ela mesmo. Ou seja, eu não coloquei primeiro para mim, não disciplinei a mim mesmo, não disciplinei os meus lábios, não disciplinei os meus olhos, não disciplinei a minha boca. Como é que eu vou pedir para os meus filhos serem disciplinados em tais coisas, se eu não as pus para mim mesmo? Por exemplo, não chamar palavrão. Se eu não disciplinar a minha boca, como é que eu solto um palavrão dentro de casa? Eu digo para o meu filho, não, mas você não pode fazer. Ele fala, não, mãe, mas eu vi você fazendo. Não. Aí tem gente que usa aquele ditado, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. Porque ele está dizendo, olha, lá está o caminho, ó, vá lá. Eu mesmo não vou por esse caminho, mas você deve ir. E aí a criança vai ter confiança nesse pai, nessa mãe, de que realmente aquilo é certo? Não, porque você está falando uma coisa e está fazendo outra. Não é coerente com o que você diz. Então a gente tem que ser organizado, coerente, disciplinado dentro daquilo que a gente diz. Se a gente vai disciplinar uma criança, é necessário que a gente também discipline a si mesmo primeiro, para depois a gente disciplinar a criança, disciplinar a quem a gente dá estudo. Eu, por exemplo, disciplino a mim mesma, né? Não que essa disciplina surta efeito em mim mesma, sem a vontade de Deus. Não existe isso. Existe você dizer, Deus, eu sou disciplinado, me ajuda a me disciplinar, porque eu sozinho não consigo. E aí Deus vai te ajudando, né? É igual um pai e uma mãe. Aquela criança precisa de disciplina, você tem que ajudar ela a se disciplinar aquele certo horário para levantar, né? Ela precisa da sua ajuda. Assim mesmo com você. Você precisa ser disciplinado em tudo na sua vida. Administrar as coisas da sua vida, suas finanças, seu dia a dia, seus horários, né, seus estudos, né, seu ministério. Então você vai pedir o quê? Direcionamento de Deus, e o Espírito Santo de Deus com certeza vai te ajudar. Então é mais ou menos dessa forma. Se a gente aprende a ser disciplinado, a gente consegue ensinar disciplina aos nossos filhos na nossa casa. Eu não estou falando disciplina de uma forma ali como se fosse um general ou alguma coisa ruim, né? Mas disciplina, as pessoas ouvem a palavra disciplina e elas entendem totalmente diferente. Elas acham que disciplinar é você coagir uma pessoa, é você amedrontar uma pessoa, é você ser ruim com aquela pessoa. Não, disciplina vem de organização, né? Você se organizar. Então, quando você está tentando ajudar o outro a se organizar, primeiro você tem que organizar a si mesmo, os seus horários, os seus pensamentos, o que você vai falar, né? O que você diz é coerente com aquilo que você fala, né? O que você prega, isso é servir a Deus verdadeiramente, viu? Não somente o de palavras, né? Porque a gente não tem que ser igual aos fariseus, né? Que Jesus disse lá, que esse povo me honra, bem pregou Isaías acerca de vocês, que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ou seja, eles não eram coerentes com o que falavam, eles falavam uma coisa, mas diziam outra, ou seja, ensinavam o caminho e não no caminho, né? Totalmente diferente. Então, quando a gente avança em entendimento de quem é Deus, do que Ele fez por nós, do que Ele faz, é automático que surja um desejo de servir a Deus verdadeiramente e que a gente institua isso, que a gente organize isso, que a gente cobre de si mesmo um pouco de disciplina, né? Mas nem sempre a gente sabe como fazer isso, porque pela prática do nosso dia a dia, porque é corrido, né? Muitas vezes você não está em casa, nem sempre você está em casa para orar ali naquele horáriozinho determinado. Eu, por exemplo, essa semana eu encontrei dificuldade em fazer o jejum no horário instituído que eu coloquei para mim e para minha filhinha, que eu estou ensinando ela a jejuar, né? E eu estava fora de casa, só que aí no meio do jejum tocou o alarme
eu estava dentro de uma loja, eu me afastei para um cantinho assim da loja onde estava bem calmo. Aí eu chamei minha filha, falei bem baixinho para ela, é hora de jejuar. E aí a gente foi, eu e ela, cheguei pertinho dela, fiz uma oração bem baixinha assim. Tava bastante movimentada a loja, mas ninguém percebeu, porque a gente não tem que fazer isso para aparecer, né? Porque quem faz isso, Jesus já disse, né? São os hipócritas. Mas a gente tem que fazer aqui para Deus ver, não para as pessoas verem. A gente tem que honrar a Deus, decidir verdadeiramente honrar a Deus e servir a Deus, é para Deus ver, não para as pessoas. E você sabe que você está fazendo a vontade dele. Não é necessário que as pessoas vejam. E aí a gente fez uma oração rápida ali, e eu abri a Bíblia no meu celular, falei para ele, olha, esse é o versículo, vamos ficar com esse versículo na mente. Né? E funciona, gente, funciona. E aí a gente foi fazer as compras, né? Depois, quando é uma hora de jejum, né? Pede perdão para Deus, Senhor, o Senhor sabe que eu não estou em casa, não vou fazer um estudo estendido, mas eu estou aqui e eu estou disposta, né? E isso mostra disposição a Deus. Isso mostra disposição a Deus de que você realmente quer fazer a vontade dele. E aí, claro que a gente não vai fazer as coisas de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Mas a gente faz dessa forma porque nossos dias não nos impede de a gente, só porque a modernidade veio, não nos impede de a gente honrar a Deus em qualquer lugar, em qualquer local. Quando avançamos no nosso entendimento de quem Deus é e do que ele faz por nós, mesmo ele não fazendo da nossa vontade, porque Deus sabe de todas as coisas, é automático um desejo de servir a dele, né? Então, em João 12, 26, ele fala, Jesus diz aos seus discípulos, quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Por isso sabemos que servir ao Pai implica em seguir Jesus e os seus mandamentos, né? Ao longo desse caminho que a gente escolhe para Deus, a gente vai encontrar muita dificuldade, são muita, e vem com batalha espiritual também. Vai ter dificuldade da sua carne, que é a carne militando contra o espírito, vai ter dificuldade dos seus horários do dia a dia, ou seja, vai ter a parte espiritual também, porque está escrito que a nossa luta não é contra a carne, nem contra, né, não é contra as coisas reais desse mundo, mas contra as potestades, contra os poderes, né, do mundo das trevas. Né? Então é necessário que a gente combata, que a gente se predisponha a fazer. E aí Deus vai nos dando maneira, forma, vai nos fortalecendo, né? A gente tem que conhecer durante o caminho, conhecer mais sobre o Senhor, buscar mais vezes Ele. A gente não sabe exatamente como servir a Deus, mas se a gente buscar por isso, pela intimidade, ele com certeza nos aproximará da sua vontade, porque essa falta de intimidade com Deus faz com que a gente tenha incertezas e dúvidas, crie uma atmosfera de dúvida, e aí a gente nunca sabe qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque falta intimidade. Quando você tem intimidade com Ele, você sabe exatamente como é que Deus age, porque o Espírito Santo vai ministrando em você, né? Quando a gente tem um contato mais próximo com o Pai, Ele nos mostra que tipo de atitude na nossa vida vai agradar a Ele, glorificar a Ele. Por isso, o primeiro passo que a gente deve dar é aproximar-se de Deus e conhecê-lo melhor. Como conhecê-lo melhor? Lendo a Bíblia. Você tem um celular aí, com certeza, você leva para todo enquanto lugar, então baixe uma Bíblia no seu celular e leia. Aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você, lá em Tiago 4,8 diz, né? Assim você vai entender que Ele pode ter um propósito específico na sua vida e de que maneira você pode servir a Deus, né? Aproximar-se de Deus e é muito importante e é possível se você criar um devocional diário, né? Acorde um horário mais cedo antes de ir para o trabalho, antes de ir para a escola, antes de fazer qualquer coisa, e aí você tome uma oração, uma leitura bíblica da sua rotina, né? E com certeza Deus vai revelar a você a vontade dele. Segunda coisa, obedeça os seus mandamentos. Servir a Deus também implica em seguir, né, o que ele manda. Lá em João 14, 21, Jesus deixa claro, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Quando ele fala me manifestarei, ou seja, a vontade será manifestada a você e você saberá o que fazer. Você sabe quais são os principais mandamentos que Cristo deixou?
Em Mateus 22, 35, 40, ele deixa claro que é fundamental amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que é esse segundo mandamento que implica no primeiro, né? Se você ama a Deus sobre todas as coisas, consequentemente você vai amar o próximo como a si mesmo, porque você é aquela coisa que você não quer que faça com você, você não vai fazer com o próximo, né? Então todas essas instruções a gente vai encontrar onde na Bíblia, todas estão ligadas a dois fatores, e é interessante perceber que a partir dessas duas ordenanças nós podemos nortear ou discernir todas as situações no nosso cotidiano, por sinal, para que se sinta a presença de Deus, né? Cada vez muito maior vai crescendo, né, no nosso dia a dia essa certeza, né? Então, exerça o amor ao próximo, né? É importante porque Jesus fez isso e enfatizou isso na passagem dele pela terra, né? Lá em Mateus 25, a gente vê quando ele faz bem as pessoas, quando ele faz bem as pessoas que estão ao seu redor, como se estivéssemos servindo a Deus, ele fala isso, né? É um ensinamento muito importante que a gente deve carregar, já que é uma forma direta e clara de agradar a Deus no nosso dia a dia, porque ele disse, quando vocês fizeram a estes, vocês fizeram a mim, né? Vocês foram na prisão, vocês vestiram aquele que precisava, vocês deram de comer, deram de beber, e quando vocês estão fazendo a estes, vocês estão fazendo a mim, né? Você pode amar e servir ao próximo em qualquer lugar que estiver, no trabalho, na rua, na igreja, na sua família, em qualquer lugar. Lá em Pedro 4,10 diz, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas ou de várias maneiras, né? O amor de Deus pode ser manifesto em nós quando servirmos uns aos outros. Isso vai crescendo. Não existe você fazer algo que você queira que seja grande se você fizer só uma vez. Isso aí vai de... na verdade, nós somos aperfeiçoados, já diz a palavra, de glória em glória. Quando ele fala de glória em glória, é como se fosse uma construção, colocando um tijolinho em cima do outro, um tijolinho em cima do outro. Então, é de glória em glória, ou seja, você vai fazendo de várias formas, de várias maneiras, e aí Deus vai abençoando, você vai abençoando outras pessoas, isso vai crescendo, dentro de você vai crescendo, o amor de Deus vai crescendo, a misericórdia do Pai, e isso vai, fechando o ciclo dentro do reino, né? Porque todas as coisas estão interligadas, né? E assim a gente glorifica a Deus na nossa vida. Fale de Jesus para outras pessoas como? Antes de você levantar, leia a Bíblia e isso vai surgir naturalmente. Você não vai fazer isso de uma forma que fique chato. Isso vai surgir naturalmente no seu dia a dia. Às vezes você vai ter um pensamento e vai conseguir linkar com aquela coisa do teu dia a dia e tu vai falar, olha, Deus, engraçado como é que é as coisas, né? Deus fez isso assim, assim e instituiu dessa forma, olha como é maravilhoso. E você já está pregando a Deus sem perceber, né? Então, Jesus, ele vai clareando nossas ideias. Então, a partir aí, Jesus deixou claro, né, uma ordem naqueles que servem a Deus, né? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho, ou seja, fale de Deus para todas as pessoas. Lá em Marcos 16:15 fala isso. Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Lá em 1 Timóteo 2 ele fala. E por isso aqueles que servem a ele precisam se empenhar na missão de falar do seu amor uns aos outros, né? O amor de Deus é tão tremendo que a gente transborda nisso e a vontade dentro da gente cresce em passá-lo adiante, né? Isso é uma forma, inclusive, de amor ao próximo. Por quê? Porque você está abrindo os olhos dele, né? Fechando os olhos espirituais para as trevas e abrindo os olhos espirituais da fé, né? E aí você consegue discernir todas as coisas, o que é de Deus, o que não é, né? O que vai da vontade do Senhor, o que não vai, né? Afinal, o evangelho, ele é uma boa nova. Boa nova significa notícias novas, né? Novas notícias, ou seja, um presente de Deus, né? É uma dádiva. Então, quando a gente recebe algo precioso, a gente precisa compartilhar e a gente realmente transborda nisso e quer compartilhar com quem está à nossa volta ao nosso redor, né? Servir a Deus espalhando o amor dele é um grande privilégio para mim e para você, né? Quando a gente faz isso, nós estamos participando ativamente da missão dada por Deus, né? E reconhecendo a importância do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, né? Por cada um de nós. Então essa é a palavra de hoje para você. Eu peço que você escolha um livro da Bíblia e leia.
Não leia a Bíblia aleatoriamente, que você não vai entender o contexto. É necessário que você pegue o livro e leia todo o contexto do livro, né? Se você quiser começar por Gênesis, beleza. Olha, eu dou uma dica para começar agora, já que a gente está finalizando o ano. Você pode começar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia de pelo menos um. Eu não indico ler 5 capítulos por dia. Por quê? Eu não indico. Os especialistas dizem que se você ler 5 capítulos por dia, em um ano você já vai ter lido a Bíblia. Do que adianta você ler 5 capítulos por dia e não pôr um parágrafo na sua vida? E você não entendeu o que você leu. Então é necessário que você leia pelo menos um versículo por dia, começando de Gênesis, né? E você vá progressivamente fazendo isso todos os dias, repetitivamente fazendo isso e entenda o que você está lendo, é necessário, e você põe em prática na sua vida, que aí fica muito mais fácil de você entender o evangelho, porque não adianta você ler, aliás, não entendi isso aqui, tu leu 5 capítulos e não entendeu nada, o que a palavra quis falar com você, né? Então eu vou trazer futuramente aqui a instrução de como você faz para estudar a Bíblia, para que você ponha em prática, né? E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso, como é que eu coloco na minha vida. É que tanto você repetir isso, depois vai ficando fácil, você vai fazer isso com facilidade, né? No começo é muito difícil, mas depois a gente consegue fazer com mais facilidade. Então a gente deve ter alegria em servir a Deus, né? Uma das coisas que a Bíblia fala o tema que é abordado na Bíblia, que a gente nós devemos, né, servir a Deus com alegria. Lá em Salmos 100, versículo 2, ele fala: devemos entender que o caminhar com Cristo não deve ser um peso para nós, né, mas um motivo de alegração, de satisfação, de honra, né, porque para mim é honra, né, servir a Deus, falar da palavra dele, além de ser uma total responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande você falar do reino de Deus. Por que é uma responsabilidade? Porque não adianta você só falar, você tem que viver, como eu já falei, no caminho e não ensinar o caminho, né? Nós temos várias formas e várias maneiras de servir a Deus, e nós temos muito motivo para que a gente se alegre no Senhor, né? Independente das circunstâncias, né? É por nossa salvação, que é por meio da graça, pela possibilidade da gente se conectar a Deus por meio de Jesus, pela vida, pelo cuidado diário de Deus conosco, pela bênção que Ele nos dá nesse mundo, pela esperança de uma vida eterna com Cristo no céu. Porque se a gente perdeu essa esperança, a vida perde sentido, né? Quando servimos com alegria, a gente entende que a presença de Deus é suficiente e a gente fica satisfeito, né? O motivo principal do nosso contentamento deve estar no Pai, porque Ele já nos deu a salvação e a vida eterna, o fôlego de vida, né? E isso supera qualquer fator terreno e deve ser alvo da nossa esperança. Ou seja, as outras coisas são importantes, mas não vão ser exaltadas, né? Quem é exaltado é Deus. Glorifique a Deus com as suas atitudes. Por fim, mais uma forma de servir a Deus. Ó. Minha atitude de glorificar a Deus por meio das minhas ações cotidianas. Ele fala: quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Ser uma pessoa cristã, gente, vai muito além de ir à igreja, vai muito além de conhecer a Bíblia. Porque não adianta você conhecer a Bíblia. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei conheciam muito bem a Bíblia, né? Conheciam muito bem a lei, mas eles não eram de Deus, né? O principal fator é aquele que está ao nosso redor, que a gente consegue ver e a gente consegue pôr em prática as coisas de Deus da Bíblia. Ver Deus por meio das nossas vidas e das nossas atitudes. Quando a gente é um testemunho vivo de quem Deus é e do que Ele faz no nosso dia a dia, nós estamos servindo a Ele automaticamente, né? Tornando-os embaixadores da palavra, né, da vida, das boas novas. Por isso é fundamental a gente entender o ensinamento do Senhor, né, e pedir ajuda dEle, para a gente viver uma vida de devoção e verdadeira adoração. Não, a gente espera que... Eu particularmente espero que eu tenha esclarecido para você as dúvidas sobre a forma de servir a Deus. Quanto maior for a proximidade com o Pai, mais claro para você o entendimento sobre o que Ele quer para você, de que forma Ele quer que você sirva a Ele, né, diariamente. Então eu peço que vocês busquem essa intimidade com Ele na sua rotina, né, porque eu busco na minha. E se você achou interessante tudo isso que eu disse,
leia a palavra de Deus, que você vai descobrir muito mais coisas. É um mundo de possibilidades. Lá em João 8,32 ele fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ele estava falando dessa verdade que é tão verdadeira, que abre o nosso entendimento, que dá clareza às coisas e nós conseguimos entender, né? Então essa é a palavra de hoje, né? Eu fico muito honrada em falar com vocês. Eu peço que vocês compartilhem essa live, compartilhem para as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? E que ela seja exaltada em todo lugar onde nós estivermos, onde a gente plantar a planta dos nossos pés, nós estaremos levando o evangelho da paz. Fiquem com Deus, amo vocês muito mesmo. Até a próxima, se assim o nosso Deus Pai permitir. Ué.